vocês conhecem o Demolidor? Sim, eu tô falando daquele super-herói que usa um uniforme vermelho, chifres na cabeça e o cara ainda é cego. Sim, ele não enxerga, tipo, o olho dele não tem visão. Uou, é isso aí, né? E como é que ele faz pra não confundir a vítima com o criminoso? Porque o cara é bom, velho. E se o cara é bom, ele é bom. E se você quer saber como ele é bom, você vai ter que ver o vídeo. Whoop. Looks like we got one. Right, Groot? Yes, you did. I just saw you doing it. Why are you lying? Demolidor é um personagem de quadrinhos da Marvel criado por Stan Lee e Bill Everett e teve sua primeira aparição em 1º de abril de 1964 na sua própria HQ Demolidor Homem Sem Medo. O seu nome original é Daredevil, traduzindo para o português é Demônio Ousado ou Diabo Ousado. Mas por que traduzir para Demolidor? Bem, como vocês podem ver, vocês não são cegos, vocês não são os demolidores aí da vida. Vocês estão vendo que existem 2 D no uniforme dele. E esses Ds tem que se transformar numa palavra. Em inglês, 2D significa Daredevil. Em português, Diabo Ousado é um D e um O. Então você vai ter que achar uma palavra com 2D. Ou seja, eles acharam Demolidor. Meio bosta, mas tá valendo, né? Aí também fica essa dificuldade para as editoras aí traduzirem esses certos tipos de personagem, porque é difícil, né? Anos 70, eles pegaram o Demolidor e botaram o nome dele de Defensor Destemido. Que merda, hein? Caraca, me dá uma arma, deixa eu me matar, né? Porque eu fiquei, porra, tá foda. Sabia não? E eu, como brilhante pessoa com cérebro mental muito bom, eu tive a ideia perfeita para a solução das editoras, que é pegar o demônio ou o diabo, os dois são desses, você pega qualquer um, tanto faz. Você pega e já é meio caminho andado, né? É um D. Aí você continua e bota doido, pronto. Diabo doido, demônio doido. Agora tá tranquilo, sabe? Tipo, a Marvel podia me contratar, porque eu sou um bom pessoa pra se contratar, sabe? Marvel contrata nós. Em suas primeiras edições, o uniforme do Demolidor era amarelo. É, amarelo, sim, amarelo. Até a 7ª edição que veio a bênção de Deus em cima dos editores que perceberam que um demônio é vermelho. Eles têm que botar vermelho, a não ser que fossem todos daltônicos. Mas eles não podem ser daltônicos em um HQ, porque a HQ é colorida. Então, HQs coloridas... HQs, eu falei HQs, puta que pariu. E as árvores? Somos nós. Somos nós. É que tem hora que dá um câmbio aqui que roda. É realmente bem irônico você pegar uma pessoa que não sabe enxergar cores e botar num HQ de uma pessoa que não sabe enxergar porra nenhuma. Tipo, eles fazem uma combinação perfeita pra fazer o resultado perfeito. Opa! Ao longo do tempo, o Demolidor é um dos personagens da Marvel que sua popularidade já oscilou muito. Mas veio um cara que soube aproveitar, botou o pau na mesa e disse, pô, esse personagem tem potencial, vamos usar esse personagem, vem aqui personagem. E aí esse cara, obviamente, tô falando do Frank Miller, e tem gente que chega a achar que o Frank Miller é tipo o criador do Demolidor, tipo, considera esse cara o criador do Demolidor. Porque o cara realmente revolucionou o personagem, o cara é referência do personagem. E tanto que ele fez o Rei do Crime participar das histórias do Demolidor, fez o Rei do Crime deixar de ser um vilão só do Homem-Aranha e passar, tipo, dar pros outros, sabe? E tanto que ele introduziu o Rei do Crime no universo do Demolidor, porque o Rei do Crime era só do Homem-Aranha, ele dava só pro Homem-Aranha, agora ele foi dar pro Demolidor. Tu fala dar, ele tava dando dificuldade, tá? Ele também introduziu os ninjas no universo do Demolidor. E tipo, casou, deu certo, funcionou, muito foda. E nesse negócio de ninja acabou criando a Elektra, que é uma ninja mulher gostosa que o Demolidor come. Opa, perfeito, ninja gostosa comível? Opa. E gente, agora vamos falar de amor. Amor não. Porque amor não tá relacionado a peguete, porque o Demolidor é o cara que vai atrás das peguete. E se você acha que porque ele é cego, ele não pega as minas, você tá completamente enganado. Porque o cara é cego, mas ele sabe muito bem onde achar os buracos. Ele sabe penetrar os buracos tranquilo. E o cara já passou o rodo em todas as gostosas da Marvel, simplesmente isso. Já pegou a Gata Negra, já pegou a Elektra, já pegou a Viúva Negra, mano. Viúva Negra, porra, mano, porra. E mais o romance dele principal, assim, que mais durou, foi com a Karen Page. Mas fora isso, né, vai ver ele, amigo do Homem-Aranha, dividiu ali a Gata Negra entre os dois, ó. Porra, sexo aí, ó. E uma das vantagens de ser cego é que ninguém vai desconfiar dele. O cara vai lá e fala, ó, tá vendo aquele cara ali? Dá altas piruletas e ainda bate em geral.
Quem vai acreditar nisso? Porra, o cara é cego, velho. O cara vai achar que tu tá doidão e tá fumando maconha com Dolly. O Demolidor já esteve nos cinemas e primeiramente ele apareceu no filme de 1989, O Julgamento do Incrível Hulk, usando aquela mesma roupa que ele usa na série toda preta, e ele foi interpretado pelo Rex Smith. E claro, por um erro de dublagem, o Demolidor foi chamado de Audacioso no filme. E em 2003, foi interpretado pelo Ben Affleck, fazendo o filme Demolidor Homem Sem Medo, que foi um filme meio bosta, mas que passa pelos seus altos e baixos. Até porque eu amava esse filme foi um filme que marcou pra mim na minha infância, e eu só desenvolvi meu senso crítico um tempo depois. Eu percebi, quando cresci, que o filme era meio bosta de verdade. A gente olha pra trás e olha, meu Deus, eu gostava disso. É, você gostava disso. Mas a culpa não é do Ben Affleck, gente. É culpa dos roteiristas mesmo. E o filme recebeu a nota de 5.3 e saiu ganhando. E esse filme ele foi produzido pela Fox. A Marvel não teve nada pra fazer, não teve nada o que fazer, porque a Marvel tinha vendido seus direitos e seus personagens quando tava falindo. E ela vendeu o Demolidor pra Fox. E ela só viu a merda acontecendo, não pôde fazer nada, ver o filho morrer lá. Porra, meu filho morreu. E não pôde fazer porra nenhuma. Aí com o tempo, depois desse fiasco que foi o filme, a Fox deixou o Demolidor de lado, não vamos nem mais mexer nesse personagem. E em 2014 a Marvel conseguiu finalmente o Demolidor de volta nas suas mãos e decidiu fazer um projeto. O projeto era a série do Demolidor. Ela pegou a parceria com a Netflix, produziu a série, o Charlie Cox foi fazer o personagem principal, que é o Matt Murdock, o Demolidor. E cara, deu numa série, cara, que nem se compara com as outras séries de super-herói. Vai muito além de todas as séries, vai muito além de várias outras séries que eu já vi na minha vida. E olha que eu já vi muitas séries, eu vejo atualmente 26 séries. Foda-se, foda-se. E como era Netflix é foda, né? A gente pôde ver a série que saiu todo em um dia só. 13 episódios no mesmo dia, 1º de abril, eu lembro perfeitamente que eu assisti toda a série no mesmo dia. Não fiz mais porra nenhuma. Foram 13 horas da minha vida gastadas com muito orgulho. Yes! E eu aqui falando de graça pro Netflix, né? Netflix paga nós, né? Alô, Netflix! Não esqueci vocês não esqueci de mim também não, pagar nós aqui, ó! Caralho, eu tô fazendo isso de graça! Netflix! E a série tá confirmada pra segunda temporada, com o Shane de The Walking Dead pra ser o Justiceiro. E a série vai ser ela se passa no mesmo universo que os filmes da Marvel. Ou seja, tudo acontece na mesma porra. Tem citações do Homem de Ferro, o Homem de Ferro tá lá, tem o Thor, tem todo mundo tá nessa porra. Eles não aparecem, mas eles estão lá. Eles estão lá, em algum lugar, mas eles estão. E como eu já contei pra vocês, a Viúva Negra fica com o Demolidor e o safadinho do Charlie Cox, que é o ator que faz o Demolidor, queria muito que a Viúva Negra participasse da série, né? E você sabe pra quê, né? Ele queria passar o rodo na Scarlett Johansson, né? Quem não, né? Essa mulher faz mulheres virarem lésbicas, gays virarem machos e machos virarem mais machos ainda. Como não querer, né? Charlie Cox, eu entendo muito bem, eu sei que você está vendo esse vídeo. Charlie, are you there? Bom, mano. Eita porra! Yes, tá yes. Tá no yes, Yes, yes. tá... Não tá no filha da puta! Aí está os desenhos animados que o Demolidor chegou a aparecer. E aí está os jogos que o Demolidor chegou a aparecer. E vamos deixar de enrolação e vamos voltar no tempo para os Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, no bairro de Hell's Kitchen, traduzindo para português, a cozinha do inferno. E esse nome significa que a culinária é ruim? Rapaz, não sei. Não sei. Deve ser, né? Suspeito. Suspeito, otário. Suspeito, otário. Suspeito. E pra quem não sabe, esse bairro realmente existe. E eu realmente espero que quando você for lá, você não coma. Em Hell's Kitchen cresceu um garoto chamado Metal Michael Murdock. Mas para os íntimos, Matt Murdock. Cresceu nesse bairro, o que não é um mar de amor. De amor. Não é um bom ambiente para uma criança crescer. Ele foi criado pelo seu pai boxeador. E na zona de guerra, na arena, no ringue, ele era conhecido como Jack Batalhador Murdock. Aí você pensa, o cara era fodão, porra, o cara é pai de um super-herói, é o Michael Tyson da vida, tipo, nada a ver, nada a ver.
O cara apanhava, mas também era difícil de derrubar. Way to take a punch, Jack. Ele tinha mais derrotas do que vitórias em seu currículo. E a família Mordor, que eu posso dizer que é uma família realmente difícil de derrubar. We're Murdochs. We get hit a lot. Yeah. Guess we do. We get up. E como o Jack não era bem sucedido, obviamente sua renda não era das melhores. Era um boxeador que não ganhava bem. É trágico. E ele se arrependia do seu passado, de não ter estudado, de não poder fazer uma vida melhor para seu filho, de dar uma vida melhor para seu filho. Então ele fez com que Matt se focasse muito nos estudos. Ele pressionava o garoto para que ele tivesse uma vida diferente, um futuro melhor e bem sucedido. Get up, Maddie. Hey. Let's go. Finish up. I'm tired, Dad. Hey, I don't want you to end up like your old man. Com isso, o Matt acabou virando um CDF e ele passou a ser bullyingado da escola. E por coincidência ele foi chamado muito de Demolidor. Coincidência? Acho que não! Mal esses bullyingadores sabiam que um dia esse cara ia virar super-herói. E é o que eu volto a dizer, como eu já disse no vídeo do Barry Allen, que é o segundo Flash. Sorte a deles que ele virou um super-herói e não um super-vilão. E ele não se vingou, né? Assim. E o Matt tinha sua conexão religiosa, já que o pouco que sabemos sobre a mãe dele é que ela era uma grande religiosa, uma freira. E vamos dizer que ela era uma freira muito devassa, né? Porque pra uma freira se envolver com um boxeador e ter um filho super-herói, não é muito normal não, né? Vamos combinar. You know nothing, Jon Snow. E por ela ser religiosa, isso influenciou o pai de Matt a passar um pouco desse ensinamento religioso pro Matt. Certo dia, Matt estava caminhando pelas ruas de Hell's Kitchen e ele viu um homem cego prestes a ser atropelado por um caminhão desgovernado. E a primeira coisa que ele pensou: eu vou salvar esse cara. E imediatamente ele correu para salvar esse cara. E por muita sorte nenhum dos dois foi atropelado. Mas o caminhão carregava barris de elementos radioativos. E esses barris caíram e acertaram o Matt. Acertaram. Acertou. E você deve imaginar o que acontece quando uma pessoa é atingida por um barril de elemento radioativo, né? Mas por uma gloriosa sorte do destino do universo paralelo aí, ele saiu vivo. A explicação disso é que ele é um personagem fictício, isso não existe porque qualquer um morreria. Porém, houve consequências. Esse elemento radioativo entrou no fundo dos olhos de Matt, o deixando cego. O que é irônico, porque ele tinha acabado de salvar um homem cego e ficou cego. Your boy, he pushed me out of the way. He saved my life. Oh, it burns. Close your eyes. Close your eyes. Dad. I can't see. E como vocês podem ver, não foi uma cegueira muito casual, né? Porque não é todo mundo que perde a visão com elementos radioativos e vira super-herói. Aí vem a explicação de por que ele é um super-herói. Naquele dia, ele realmente perdeu a visão dele, mas os seus outros sentidos foram totalmente melhorados. A sua audição serviu como uma nova visão para ele. Ela funcionava como se fosse um radar. Ou seja, ele enxergava tudo de uma maneira diferente, ele continuava enxergando. Ele, porém, perdeu a capacidade de enxergar cores. É como se o brilho não existisse mais na visão dele. Não tem mais brilho na visão dele. É como se fosse um mapa 3D de uma cor só. Não importa se você está no escuro ou se você está na claridade, ele vai enxergar a mesma coisa sempre. O brilho não vai influenciar. Do mesmo jeito que ele não enxerga telas de celulares ou telas de computadores ou tela de um filme de cinema, TV, essas coisas, porque aquilo é um brilho, então é como se fosse um nada para ele. O celular vai ser apenas a tela vai ser apenas um vidro. Ou seja, gente, ele não é cego, ele apenas finge ser cego. Porque ele simplesmente enxerga melhor que todo mundo, né? O ponto fraco dessa audição, que enxerga tudo, é a própria audição. Que um barulho muito alto afeta muito o radar dele. O radar dele fica embaçado, ele começa a não enxergar direito. Ou seja, a audição dele muitas horas é muito sensível.
tem que lidar com calma com a audição dele, tem que exigir carinho. E depois de tudo que eu falei, que o cara enxerga com o ouvido, obviamente ele também ouve muito bem, né? Ele consegue ouvir sons de uma distância absurda. E essa audição é questão de prática também, que o cara não é tão bom assim no começo, ele teve que praticar e através da prática ele também conseguiu se concentrar em um som distante e deixar de lado o som que está acontecendo perto dele. Ele também conseguia ouvir o batimento das pessoas e também através da prática ele soube identificar esses batimentos. Como assim identificar? Identificar se uma pessoa está mentindo, se uma pessoa está feliz, se ela está falando a verdade, se ela está com medo, com raiva, essas coisas. He's hungry. His stomach's growling. And he's dying to eat the hot dogs that guy's carrying just upwind of him. Tudo isso através dos batimentos da pessoa. E sem mencionar os reflexos do Demolidor, que alterou completamente também. O cara virou a pica dos reflexos. O seu olfato também ficou bem evoluído. Ele conseguiu sentir cheiros de longe e certas pessoas ele identifica pelo cheiro. Ele consegue distinguir gêmeos idênticos pelo cheiro. E até mesmo pessoas que camuflaram seu cheiro, ele ainda consegue sentir o odor natural da pessoa. Já no tato do Demolidor, ele conseguiu desenvolver uma grande sensibilidade e conseguiu sentir pequenas alterações da temperatura, cara. Outra coisa que ele sabe fazer também é sentir a forma da tinta nas folhas. Sabe a tinta imprimida? Você consegue sentir o relevo mínimo dela, que nem a gente consegue enxergar. O olho nu não enxerga aquilo, mas ele consegue sentir. Ou seja, ele pode ler aquilo no toque. Então foda-se o Braille. O sentido de gustação do Demolidor também foi melhorado, mas é um sentido meio bosta, né? Não tem muito o que fazer com ele, ele não é muito eficaz, então deixa de lado. Agora junta tudo o que eu falei, o cara é foda, ele consegue fazer muita coisa cego, entre aspas. E antes do acidente, ele tinha uma brincadeira que ele fazia antes de dormir, e não é o que vocês estão pensando. Ele ouvia sirenes pela cidade inteira, por toda a cidade, todas as noites, e ele criava historinhas pra ela. Mas depois do acidente, ele sabia exatamente o que era aquela sirene. Ele sabia que pessoas estavam morrendo dentro de ambulâncias. Ele sabia que policiais estavam correndo atrás de assassinos que tinham matado outras pessoas ou prejudicado outras pessoas. Ele ouvia tudo, cara. Ele sabia de tudo que estava acontecendo. E isso fez ele desenvolver um senso de justiça, já que ele já tinha um bom caráter. E isso apenas serviu como incentivo pro Meth, que decidiu se focar muito mais nos estudos. Ele, embora cego, não desistiu de estudar e ele queria cursar direito para ajudar cidadãos injustiçados da cidade e do bairro dele. Enquanto isso, o pai dele começou a passar por uma ótima fase como boxeador, até que a corrupção das lutas chegaram até o Jack Murdock, fazendo com que mandassem Jack perder uma luta, pois as apostas eram de grande quantia para o adversário de Jack. E obviamente o Jack ia sair ganhando uma bela de uma grana para apanhar. Mas essa luta significava muito pro Meth. E o Jack sabia muito bem disso. Sabia que o filho dele ia estar assistindo essa luta e queria muito a vitória. Então, apenas pensando no orgulho e na felicidade de seu filho, ele decidiu ganhar a luta e ganhou. Após isso, minutos depois, o Jack acabou sendo assassinado. Dad? Daddy! Daddy! Meth foi entregue a um orfanato de freiras católicas e acabou conhecendo um velho cego chamado Stick. O Stick acabou sendo o mestre Jedi e o Meth acabou sendo o padawan dele, porque o Stick ensinou a porra toda pra ele. O Meth virou um Jedi. Mentira, ele virou um ninja. Porque o Meth já tinha uma habilidade atlética com ele que ele tinha escondido quando criança por causa dos estudos. O pai dele obrigava ele a estudar e aí ele escondia essa habilidade. Mas o Stick pegou essas habilidades e usou para transformar o Meth num ninja. Um ninja. O Stick passou todos os tipos de ensinamentos cegos para ele. Um tempo depois, logo de ter passado por toda a situação, esse passado trágico, essa história toda, ele conseguiu sim o tão sonhado
curso de Direito, ele passou em Direito na Universidade de Columbia Law School. E lá ele conheceu seu melhor amigo dali em diante, que era o Fog Nelson. E na universidade ele também teve seus desenvolvimentos românticos, né? Lógico, com a jovem grega chamada Electra, que eu já situei aqui pra vocês. Então você já sabe o que acontece, né? Com o meu. Mas aconteceu coisas que interferiram na relação deles, que eles tiveram de se separar, que eu só posso contar na origem da Electra, que eu não posso estragar a origem dela quando for lançado no vídeo do Demolidor, né? Matt e Fogg se formaram e abriram a sua própria agência de advocacia no bairro de Hell's Kitchen, Nelson e Murdoch, um nome bem criativo. Matt, em seus casos como advogado, ele tinha o ideal de sempre ajudar pessoas corretas. Que não fossem corretas, ele não ia ajudar de jeito nenhum. E como ele ia saber se a pessoa não é correta? Justamente os seus poderes. Ele poderia ouvir o batimento da pessoa e saber se ela tá mentindo ou não. I didn't kill him. I believe you, Miss Page. E caso a justiça não fosse feita de manhã, ele desenvolveu uma maneira de fazer a justiça à noite, que é espancar os caras até dizer chega, né? Porque o cara que não tinha pena de espancar. Outra coisa que ele podia fazer era espancar, e ele sabe até onde ele pode espancar, porque ele consegue ouvir o batimento do coração, ele sabe até onde a pessoa aguenta. Se o coração estiver começando a parar, ele ameniza. Aí ele bate até no limite. E toda essa história de cego só servia como disfarce pra ele, como eu já disse. E isso era perfeito, cara. Como eu disse, quem vai suspeitar de um cego? E lá foi ele com a melhor identidade possível, criar sua carreira de super-herói, fazendo parceria com Homem-Aranha, com os Vingadores, com os Defensores, e ainda comendo gente por aí, né? Obviamente. Comeu gostosas. Óbvio. Bum